Olha, outra pauta nossa importante é a participação nos conselhos e nos comitês de bacias, né? Eu sou presidente do Movimento Verde Paracatu, estou hoje presidente do CBH Paracatu e Urucuia, é o maior comitê de Minas, né? Abarca aí 25 municípios, 66 mil quilômetros quadrados, é um comitê gigante. Eu desde muito novo comecei a participar desses conselhos, através do Movimento Verde Paracatu, nós conseguimos cadeiras nos conselhos estaduais, depois no Conselho Nacional, depois nos comitês de bacias federais, comitê regional, local, e fomos participando de muita coisa e filtrando aonde que a gente podia participar de uma forma mais qualitativa. Hoje eu estou focado no Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o principal conselho do Brasil. Fomos eleitos, né? A sociedade civil é sempre eleita, não é escolha do governo nem nada. Dentre as entidades todas participantes do processo, a gente foi eleito. E eu acho que a participação nesses espaços, né, possibilita que a gente leve a nossa mensagem, leve o que a nossa região passa, leve todos os desafios daqui para a gente encontrar possíveis soluções, né? Obviamente que existem vontades políticas divergentes, né, diferentes, mas a gente faz questão de levar o que a nossa região vive, quais são os problemas, quais são as soluções, para, obviamente, a gente construir o futuro que a gente quer, né? A gente quer um futuro melhor, a gente quer uma região sustentável, uma região produtora, mas a gente precisa ter bastante parceria, bastante sabedoria para conseguir angariar recursos e trazer de volta para Paracatu com essas soluções, né? Então, acho que isso tudo a gente consegue participar e trazer isso para a gente, né? Já tivemos alguns exemplos disso no passado e eu acho que isso é muito valioso e a gente não pode perder essa participação. É uma pena que poucas pessoas da sociedade se envolvam nisso. Eu tenho dito ainda que a gente tem que ventilar, sabe? Sair algumas pessoas, entrar pessoas novas, mas a participação de conselhos a gente abdica de muita coisa. Muitas vezes eu tenho conflito de interesse com participação minha no comitê aqui no escritório. Então, às vezes eu não posso pegar um cliente porque eu sou presidente do comitê, né? Então, isso em algum determinado momento nos atrapalha no negócio. Mas a gente tem que saber levar isso com calma, saber equilibrar as coisas, saber como que a gente vai conduzir e de toda forma a gente tem que dar um jeito, né? Mas eu acho que ainda assim, com todos os sacrifícios, é muito valioso, a região ganha muito com isso e a gente não pode deixar de participar para a gente poder sempre buscar mais pela nossa região. Olha, como eu comentei, nós participamos de vários comitês, né? E Paracatu, ele já se beneficiou com vários projetos que a gente trouxe aqui para a região. Meu pai, o Tonhão, ele foi presidente do Comitê de Bacias aqui do Paracatu por muitos anos, né? Antes de ser Paracatu e Urucuia, era só o Paracatu e ele foi presidente muitos anos, por 2 mandatos. Ele conseguiu trazer vários projetos ao longo dos anos e nós, na nossa gestão, a gente também conseguiu trazer, né? Nós já conseguimos 2 grandes projetos, um através do Comitê de São Francisco, aplicação de 7 milhões, 6 milhões e meio mais ou menos aqui na Bacia do Santa Isabel, e também um projeto que está sendo executado nesse momento nos municípios de Paracatu, Naí, Arinos, na região, que vai ser 78 milhões de reais. Um projeto elaborado pela Codevasf. E a gente consegue perceber que essa participação nossa consegue trazer esses projetos e recursos para aqui. E é o que a gente precisa. Para a gente ter uma região com mais água, com melhor qualidade de água, atendendo todos os usos, atendendo todas as demandas, a gente precisa conseguir acessar onde é que tem o dinheiro e trazer esse dinheiro para aqui. E é graças a essa participação nossa, tanto nos comitês federais, tanto nos conselhos federais, que a gente consegue correr atrás disso. E eu tive a grata satisfação de ter um amigo pessoal meu, que ao longo dessa caminhada eu conheci ele, fiz amizade com ele. Nós nos relacionamos por muito tempo em outros comitês. E aí, recentemente, ele foi trabalhar na Eletrobras. É um cara paracatuense, amigo meu. E a Eletrobras vai aplicar muitos projetos da agora para frente. A gente já está lá com projetos na fila, ele está nos ajudando para tentar trazer para Paracatu alguns projetos, sabe? Então são bons projetos elaborados pela Codevasf que a gente está conseguindo. Aplicação mais ou menos de 250 milhões aqui na região do Escuro, Aldeia, Santa Isabel.
Porque o que a gente quer é melhorar a condição da nossa bacia, melhorar a quantidade de água na nossa bacia, recuperação de água nos lençóis freáticos. Então, eu acho que isso tudo faz com que Paracatu seja beneficiado diretamente com nossa participação, né? Apesar da gente não ganhar nada da Prefeitura de Paracatu, é importante deixar claro, a gente não ganha dinheiro de ninguém. A gente participa desses conselhos por mérito mesmo, a gente é eleito para participar. Cada comitê ele tem sua independência, cada colegiado ele tem sua independência, não depende de prefeitura ajudar nem nada. E a gente consegue ainda trazer coisas para Paracatu, projetos para Paracatu, dinheiro para Paracatu, para a gente poder melhorar a condição da nossa bacia hidrográfica. E é isso que a gente quer. A gente não quer saber de política, não quer saber de quem está na prefeitura, a gente quer fazer pela nossa bacia. Bom, quando a gente fala do politicamente importante, sem dúvida, a gente precisa olhar para isso, né? Porque quando a gente olha na legislação de uma forma geral, e é importante colocar aqui esses conselhos que a gente participa, quando é conselho de política ambiental, a gente opina sobre a legislação, sobre normativos, dentre várias outras coisas. E quando a gente olha nos conselhos estaduais, é a mesma coisa, você consegue participar e opinar do que está sendo feito com a legislação ambiental estadual. E aí, quando a gente olha pela nossa região, como é que o governador, como é que a secretária de Estado de Meio Ambiente vai saber do que a gente passa sem ter um representante da região participando desses colegiados, né? Então, sem dúvida nenhuma, politicamente é importantíssimo a gente participar. É desafiador, é cansativo demais. Às vezes eu me pergunto, será que vale a pena eu deixar minha filha pequena em casa, né? Para participar desses conselhos, mas eu ainda assim no entendimento de que a gente tem que fazer com que nossa região seja conhecida, reconhecida como importante território, a gente leva, né? Ainda insiste em participar para poder levar essa mensagem, poder participar de uma forma qualitativa, com bastante qualidade. Eu sou uma pessoa que eu participo realmente para fazer acontecer, para deixar minha marca e levar, obviamente, a mensagem política da nossa região para lá. Olha, a gente quer produzir, a gente quer água. O que a gente precisa para ter água? A gente quer regularizar mais empreendimento. Então, o que a gente precisa para regularizar empreendimento? A gente quer cuidar do meio ambiente local. O que a gente precisa para cuidar do meio ambiente? A gente quer cuidar dos peixes do rio. O que a gente precisa para atingir esse objetivo? Então, são várias coisas que politicamente a gente leva para lá essa mensagem e, obviamente, que a repercussão política acontece nesses espaços, né? Da mesma forma nos comitês de bacias. Às vezes a gente tem uma crise hídrica aqui na nossa região, a gente leva a solução para Belo Horizonte. Belo Horizonte debate, entende, devolve com algumas soluções. Então isso, sem dúvida, politicamente é importantíssimo. Olha, política para mim significa a possibilidade da sociedade transformar o futuro do país. A gente está vivendo hoje, né, uma polarização muito grande, né? No que tange a parte ambiental, como eu comentei anteriormente, nós temos aí a pauta ambiental sendo tratada só pela esquerda e a pauta da direita, como não concorda com nada da esquerda, ela não fala de sustentabilidade, ela fala o contrário, que não precisa de sustentabilidade, não precisa de cuidar do meio ambiente, que não existe mudança climática. E aí a gente acaba deixando a ciência de lado, né? E eu acho que quando a gente olha para a necessidade, o que a sociedade precisa, a gente tem que entender que a política é esse mecanismo, né? A sociedade, ela tem a chance de colocar as suas pautas num representante e esse representante fazer por ela. Quando a gente tem uma sociedade que talvez não se importe com o representante que está lá, a gente perde a possibilidade dessas pessoas estarem, né, levando um pouco mais de conhecimento, levando um pouco o que ela acredita para frente. Então eu acho que é importante que as pessoas entendam que a política ela é um meio da sociedade civil levar a sua opinião, né? Para mim, pessoalmente, eu vejo que o país está evoluindo bastante no que tange à democracia. Estamos vivendo uma série de ataques à democracia, a gente já viu isso aí, né? Tá sendo amplamente divulgado. Mas a gente tem que entender que, e a sociedade precisa entender, que se ela não participar da política, colocando pelo menos a sua opinião,
buscando entender as pautas que o governante vai defender, se é a pauta dela, né? Se ela concorda com coisa, com isso ou com aquilo. Se ela não começar a fazer isso, a gente nunca vai ter um político representativo. Vai ter aquele político famosinho que está ali para ganhar um like, para tá ali para participar da máquina pública e não traz nada de volta para a sociedade. A gente já viu vários casos, né, da sociedade ela não conseguir obter ganhos de fato da máquina pública. A máquina pública fica ali só criando leis, inventando moda para os nichos que eles defendem, né? E não consegue evoluir, né? O que a população de fato precisa? O que eu, Tobias, preciso enquanto sociedade? E aí, se a gente não levar essa mensagem através de um representante político para uma Câmara de Deputados, para uma Câmara de Vereadores, a gente não sai do lugar, né? Infelizmente, a sociedade ainda não vê isso, né? A sociedade, ela vê, eu vou votar em fulano de tal porque esse clã me pediu. Não sabe nem o que o cara vai defender. Então, às vezes, a gente não consegue atender as minorias, não consegue atender aqueles menos privilegiados, não consegue fazer justiça climática, justiça ambiental, justiça tributária. Recentemente, nós vimos um exemplo da justiça tributária, que foi você tributar quem ganha mais, né, no Brasil, e isentar imposto de renda de quem ganha menos. Isso é justiça tributária, que é você dar para quem tem como pagar a necessidade dele pagar e o que não tem condição de pagar, não pagar. Né? A mesma coisa a justiça ambiental. Como é que a gente vai fazer? Justiça ambiental é um conceito novo que está aparecendo na política, que é você fazer com que quem degrada o meio ambiente, quem suga o meio ambiente, ele pague para ter uma melhoria ambiental naquele ribeirinho que não tem condição de lutar sozinho, que não tem condição de defender a sua pauta sozinha, uma melhoria da qualidade do rio, qualidade da água sozinho. Então a justiça ambiental é fazer com que aquele que degrada, que destrói o meio ambiente, que causa impacto ambiental, ele pague para que o efeito seja minimizado para aquela pessoa simples que mora na beira do rio. Então a política, ela envolve tudo isso, né? E se a sociedade não começar a abraçar isso, vai começar a ter bastante problema. Então acho que a gente tem um momento importante para viver da agora para frente, né? Mas é importante que a sociedade também abrace isso, entenda que eu preciso colocar um representante que leve a minha opinião para frente. Não só que entre lá e participe da máquina pública por 40 anos e não faça nada de relevante para a sociedade, né? Hoje a sociedade, ela vem tendo a juventude muito mais ligada à política, né? Nós temos jovens interessados na política, pessoas que conversam sobre política. Na minha juventude, não tinha criança interessada, jovens de 16, 17, 18 anos interessados na política. Meu pai, como meu pai sempre foi muito interessado em política, ele ficava sempre me colocando nessas discussões, me levava para votar. Então eu faço isso com as minhas filhas, né? Mas eu percebi ao longo dos anos que a sociedade ela começou a fazer isso. Tem mais jovens entrando na política, tem mais jovens sendo eleitos para a Câmara de Vereadores. Aqui em Paracatu nós temos um jovem. Apesar dele não ter maturidade suficiente para participar de uma Câmara de Vereadores, na minha opinião, isso já demonstra que a sociedade está mudando. Já tem pessoas jovens querendo participar da discussão política, se preocupam com as pautas de lá e de cá, da direita e da esquerda. Então isso é importante. Agora, mas ainda assim precisa crescer mais, né? Nós temos alguns exemplos, como eu comentei, de pessoas mais jovens na política, mas ainda assim são poucas, né? Mas isso é perfeitamente compreensível, porque está todo mundo, por exemplo, eu recentemente tive uma conversa de, você tem que entrar na política. Eu falei, cara, eu não vou entrar na política agora, porque eu tenho muito o que fazer no meu trabalho, né? Eu ainda tenho o que fazer. Eu acho que, na minha opinião, que profissionalmente eu ainda posso entregar muito. Pode ser que um dia eu envolva com política, eu não tenho partido político, não tenho nada, mas pode ser que um dia que eu me envolva. E é nesse pensamento que as pessoas, às vezes, elas não entendem por que os jovens não entram, mas porque está todo mundo correndo atrás do seu sucesso profissional. Os jovens querem ter sucesso profissional, então a pessoa vai parar para entrar na política?
Ela abdica de tudo, né? Não vai estudar, não vai fazer nada, vai ficar na máquina pública, mamando a máquina pública o resto da vida.